graça, irmãos. O tema agora é: o cristão verdadeiro pode ficar endemoniado? É o tema que está aí na sequência. O tema de hoje, irmãos, é um tema interessante. Há dúvidas, há opiniões. Fique sempre com a sua opinião. Na nossa humilde opinião, simples, nós temos um conceito em relação a isso. Nós sabemos, irmãos, que o cristão verdadeiro, ele tem o seu coração ocupado com uma pessoa chamada Jesus. O seu coração já está tendo morador. E esse morador é o Espírito Santo de Jesus Cristo. Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Se Jesus habita no coração, não há lugar e espaço para demônio, para nenhum demônio e para nenhum ser a mais a não ser aquele que já domina esse coração. Nós vamos dar um exemplo de uma pessoa que era verdadeiro, ainda que no Antigo Testamento, mas era verdadeiro. Nós vamos analisar e tentar chegar num conceito aqui. Saul. Alguém vai dizer assim: quem disse que Saul era crente? Quem disse que Saul era verdadeiro? No início ele era. No início ele era, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul e o seu coração foi transformado em outro, em um novo coração. Então ele era verdadeiro. O Senhor desceu sobre ele com o teu Espírito Santo e ele foi dominado pelo Espírito. Ele começou a fazer as coisas corretas, ele começou a obedecer, a viver na direção de Deus e segundo a palavra de Deus, na obediência. Ali, irmãos, não tinha espaço para nada a não ser para Deus no coração dele. Mas no decorrer da situação, no decorrer das situações, Saul foi se afastando da comunhão com Deus e começou a agir pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio impulso, pela sua própria vontade, desobedecendo a Deus e achando que Deus se preocupava mais com o sacrifício do que com a obediência. Isso fez com que o Espírito Santo fosse se afastando dele sem que ele percebesse, ao ponto de Deus cortar a aliança e a comunhão que havia feito com Saul. Nós analisando isso, nós percebemos que se nós andarmos segundo a nossa própria vontade, Deus, ele se afastará de nós. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, e o Senhor Deus está dizendo: estarei convosco enquanto vós estiveres comigo. Saul não estava mais com Deus, Deus não estava mais com Saul. A aliança, a comunhão, a aliança foi quebrada. Esse relacionamento de Saul com Deus foi quebrado. O reinado foi arrancado de Saul e passado para a vida de Davi. No decorrer dessa situação, perceba que Saul começa a ficar atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor, ou seja, com a permissão de Deus, debaixo da autoridade de Deus, porque Deus é que permite. Ninguém toca no servo de Deus sem a permissão de Deus. Saul começa a ficar atormentado, ou seja, endemoniado. Começa a ficar endemoniado, começa a ficar atormentado, oprimido por um espírito maligno. E agora, Davi é chamado e Davi começa a tocar sua harpa. Vocês conhecem a história. E conforme Davi tocava, o espírito maligno saía de Saul e parava de atormentá-lo. Então perceba, alguém vai dizer: mas ele tinha o espírito? Não, nesse momento ele já não tinha mais aquela comunhão com Deus. O Espírito Santo já não estava com ele como outrora, porque ele já estava debaixo de desobediência e Deus já havia quebrado a aliança e o compromisso que ele tinha com Saul. Ainda que não foi Deus que quebrara, foi o próprio Saul. E Deus se afasta, tá? Porque, como eu disse, Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. É linda essa palavra. Então,
ficou vazio o seu coração ao ponto que agora esse espírito maligno, ainda que da parte do Senhor, atormentava Saul. Então, qual que é a conclusão clara, objetiva e simples? Um cristão verdadeiro não pode ficar endemoniado porque ele é verdadeiro, porque ele está ocupado com o Espírito Santo no seu coração, porque o seu coração está ocupado com a presença de Jesus Cristo. Não pode haver outro morador. O morador chamado Jesus está em seu coração. Agora, se essa comunhão for quebrada, se acontecer um afastamento, se acontecer uma quebra de aliança e o coração ficar desocupado, aí sim, ainda que ele seja cristão, mas ele deixou de ser obediente, de ser verdadeiro em alguns aspectos, devido a essas atitudes como Saul teve, ele foi deixando de ser verdadeiro, foi desobedecendo, e ainda que você seja um cristão, mas agora não mais verdadeiro e não mais cheio da comunhão, o seu coração fica aberto para a morada de espíritos malignos. Por quê? A Bíblia mesmo diz, a pessoa é liberta, o demônio anda por lugares áridos, volta para aquele mesmo coração e se encontrar desocupado, leva consigo mais 7 demônios piores do que aquele que ele é. Ou seja, se estiver desocupado, é morada de alguém. Qualquer um pode entrar e ocupar. Portanto, o ser cristão não é o suficiente para você viver uma vida regrada, abençoada com Deus. Cristão, mas com comunhão. Cristão, mas na obediência. Cristão, mas debaixo da direção do Espírito Santo. Aí as coisas acontecem. Cristão gerando fruto do Espírito, buscando melhorar, buscando se entregar mais para Deus, ocupando a sua mente e sua alma está ocupada com a presença do Espírito Santo. Aí sim, não há lugar para mais nada. Nenhum demônio pode dominar esse coração. Mas a partir do momento que eu vou me afastando de Deus, vou entristecer no Espírito Santo, vou me deixando vazio da presença de Deus e fazendo agora o que entristece a Deus, aí sim, o espírito maligno pode dominar. Por isso você vê cristão fofoqueiro, cristão que deseja o mal do outro, cristão revoltado, cristão cheio de pensamentos maliciosos e ruins. Por quê? Porque está se afastando do Espírito, se afastando da vontade de Deus e, em contrapartida, Deus também está se afastando dele. Amém? Então, essa é a colocação. Cristão verdadeiro, com comunhão, cheio, não pode ficar endemoniado, mas se ele se afasta do Espírito, entristece o Espírito, quebra o seu compromisso, a sua aliança, a sua comunhão com Deus, e o coração ficar vazio, aí sim, ele poderá ficar endemoniado. Amém? Que Deus possa te abençoar e vamos analisar mais. Mas fique sempre com a sua opinião. Amém? Analise, estude e comprove. Um abraço.